A gente nasce, cresce, vive a vida intensamente e um dia morre. Essa é a lei natural da vida. E por mais assustador que possa ser, a morte é algo normal. Inclusive, quando nós morremos, damos origem às novas formas de vida, que se alimentam de nossos restos mortais. O ciclo da vida é esse, mesmo que seja assustador. Mas você já parou para pensar que um dia seus restos mortais estarão apodrecendo embaixo da terra? Aliás, você sabe o que acontece com o corpo humano depois que morremos? Eu sou Ivan Lima e tentarei explicar com detalhes todos os processos que acontecem com o nosso corpo quando perdemos a vida. Eu sei que é triste aceitar, mas todo mundo morre. Alguns mais cedo, outros demoram um pouco mais. Vamos supor que você esteja em uma idade avançada, com quase 100 anos, e tenha aproveitado a vida como nunca e sentiu que cumpriu sua missão aqui na Terra. Aí um dia, você simplesmente morre de causas naturais. Uma das primeiras coisas que sua família irá fazer é te mandar para uma funerária. Lá, poucas horas depois de morrer, seu corpo ficará frio, duro, e toda a sua pele passará a ter uma coloração roxo-acinzentada. Esses são os primeiros sinais de que a decomposição no seu corpo está acontecendo. Todos os seus músculos relaxam, porque não estão mais recebendo instruções do seu cérebro. Com isso, seu corpo vai liberar a urina e fezes, porque os músculos que os retêm não estão mais funcionando. Mas, mesmo que o seu coração tenha parado de bater e o seu cérebro de funcionar, ainda existe muita vida dentro do seu corpo. No interior de um cadáver em decomposição, existe um enorme ecossistema que surge depois da morte e evolui conforme o tempo passa. Alguns minutos depois da morte, começa um processo chamado autodigestão. Quando o coração para de bater, as células já não têm acesso ao oxigênio e acabam ficando mais ácidas, conforme os subprodutos tóxicos das reações químicas que acumulam dentro delas. E conforme as enzimas vão digerindo as membranas celulares, as células começam a se romper. Você sabe onde é que esse processo começa? Geralmente, a decomposição do seu corpo começa no fígado, principalmente por ser um órgão rico em enzimas. Mas também pode começar no cérebro, órgão que possui um nível mais elevado de água. Então, quando a temperatura do cadáver fica de acordo com a temperatura ambiente, o corpo começará a ganhar rigidez. Pálpebras, queixo, pescoço, tronco e o resto dos membros, tudo ficará rígido e sem articulação. E como todos vocês devem saber, o corpo humano está repleto de bactérias, por dentro e por fora, em todas as superfícies. Mas é no intestino que estão trilhões de bactérias. Depois que o sistema imunológico para de funcionar, as bactérias circulam livremente pelo nosso corpo e geralmente começam no intestino. As bactérias então se movem para dentro do fígado, baço, coração e cérebro, sendo os órgãos reprodutores os últimos. Depois desse processo, começam a aparecer os primeiros sinais de decomposição. A hora da putrefação do nosso corpo é também um momento onde acontece a morte molecular. Os tecidos moles sofrem uma quebra que os transforma em gases, líquidos e sais. Tudo isso ainda nos estágios iniciais da decomposição. E conforme vai avançando, as bactérias anaeróbicas começam seu trabalho. Elas se alimentam de tecidos do corpo, fermentando o açúcar para produzir subprodutos gasosos como metano, sulfureto de hidrogênio e amônia. Todos esses gases vão se acumulando dentro do corpo, deixando o cadáver inchado, o que é possível ver quando o abdômen do corpo fica estufado. Esse fato também auxilia na descoloração do corpo. O sangue que para de circular em nossas veias dá aquela cor esverdeada,
bem característica de uma decomposição que está acontecendo. Por causa do gás que se acumula dentro do cadáver, surgem bolhas pelo corpo, seguido pelo afrouxamento de grande parte da pele, que só permanece no lugar porque está presa a uma estrutura embaixo delas, que também já está se decompondo. Manchas vermelhas também aparecem na pele, mas não têm relação alguma com o sangue. Na verdade, se trata de uma consequência da gravidade, que puxa a pele para baixo. As áreas parecem mais vermelhas que o normal, porque sua pele fica pálida enquanto o sangue mantém sua cor. Ao mesmo tempo, seu corpo começa a ter um cheiro muito forte. Reza a lenda que seus cabelos e unhas crescem um pouco depois que você morre. Você já ouviu essa história por aí? Então, isso é apenas um mito, pois na realidade é a sua pele que encolhe. Esse efeito faz com que as unhas das mãos e as unhas dos pés e os cabelos pareçam mais longos desde que você faleceu. Agora escute essa. Os gases precisam sair de dentro do seu corpo e, obviamente, saem dos orifícios. Então, é normal escutar cadáveres soltando puns ou fazendo outros barulhos. É consequência dos gases saindo do corpo. E pelo fato do cadáver ainda ter ar nos pulmões, significa que o corpo poderá gemer, mesmo depois de morto. No mínimo, poderá suspirar ou fazer algum barulho estranho. Isso não significa que voltou dos mortos, mas sim que alguém manipulou o corpo de uma forma que o ar nos pulmões escapou pela garganta e pelas cordas vocais. Assustador? Sim, claro. Mas isso é mais comum do que vocês imaginam. O estufamento por causa dos gases também é o aviso da transição entre estágios da decomposição, que é caracterizada por uma distinta mudança na composição das bactérias cadavéricas. Caso o cadáver não tenha os cuidados necessários, outros seres passam a habitar e se alimentar do seu corpo, como micróbios e insetos. As bactérias cadavéricas liberam um aroma nada agradável de decomposição, que chama a atenção das moscas. E não são moscas comuns, são chamadas de moscas de rapina. Aqueles insetos brilhantes, também conhecidos como varejeiras de carne. Depois de botar ovos no cadáver, nascem algumas larvas que começam a comer o corpo em decomposição. E em poucos dias, essas larvas podem deixar o cadáver completamente limpo. As coisas ocorrem dessa maneira quando as condições são ideais para os insetos. Por exemplo, se a morte ocorrer em um lugar trancado, como uma casa ou algo do tipo, os insetos não terão acesso ao corpo e irá ficar em estado de putrefação, porque as bactérias continuarão se proliferando. Mas vamos voltar à suposição de um corpo que recebeu os devidos cuidados. Depois dos gases, o cadáver inicia um processo chamado purgação, que é o vazamento de materiais que restam dentro do corpo, que libera nutrientes no solo. Segundo especialistas, o corpo de uma pessoa normal tem entre 50% a 70% de água. E cada quilo de massa corporal seca libera no solo 32 gramas de nitrogênio, 10 gramas de fósforo, 4 gramas de potássio e 1 grama de magnésio. No começo, todas essas substâncias matam a vegetação do solo, talvez por causa da toxicidade do nitrogênio. Porém, depois de um certo tempo, a decomposição é benéfica para a vegetação. Ao longo dos anos, plantas e animais se alimentam de tudo o que resta, inclusive dos ossos. Os restos mortais, portanto, se tornam alimento para que a natureza continue a gerar vida. E assim se fecha o ciclo da vida. Assim funciona um ecossistema em equilíbrio. Eu quase esqueci de citar como é feito um exame pós-mortem. Quando não se sabe a causa de uma morte, um agente funerário ou médico legista pode realizar um exame pós-mortem, a pedido da família ou das autoridades. Nesse caso, o especialista examina o interior do cadáver e observa todos os detalhes, como identificação de marcas, tatuagens, sinais de doenças ou lesões. Ou seja, tudo que possa revelar
como morreu a pessoa. Depois, o médico faz uma incisão, abrindo a caixa torácica para remover os órgãos internos. A pessoa que realiza o exame analisa a garganta, os pulmões, coração e os vasos sanguíneos ao redor do coração. Depois é a vez de analisar o estômago, pâncreas e fígado. Por fim, o especialista examina o intestino, rins, bexiga e órgãos reprodutivos. Lembrando que a incisão é feita no meio do peito, porque caso a família queira ver o corpo, não haverá marcas no pescoço. Através da cavidade torácica, o especialista consegue remover a língua e a traqueia. E então é feita a análise dos órgãos internos. Feita a análise dos órgãos citados, chega a hora da cabeça. Cuidadosamente, o couro cabeludo é cortado e uma serra faz o trabalho de cortar o crânio para examinar o cérebro. Depois que o exame finalmente é concluído, todos os órgãos retirados voltam para o devido lugar. O corpo é costurado e então preparado para que a família comece o funeral. Portanto, não se preocupe com a morte. Esse é o nosso destino. E como disse Sêneca, cada hora do nosso passado pertence à morte. Então, viva o presente, o hoje. Tchau.